Olá! Seja bem-vindo ao programa de videoaulas dos cursos do Senai Rio. Nesta videoaula falaremos sobre o tema Direitos Humanos. O objetivo desta videoaula é levar você a refletir sobre a implicação das atitudes e comportamentos nas relações sociais. Preste muita atenção, pois se espera que após esse estudo você desenvolva as seguintes capacidades técnicas: reconhecer os conceitos básicos de direitos humanos e suas implicações no cotidiano da vida, em sociedade e no trabalho, tendo como base o Código e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Reconhecer princípios relacionados ao Estatuto da Igualdade Racial no contexto da formação da sociedade brasileira. Identificar as premissas básicas que constituem o Estatuto do Idoso, tendo em vista a estimativa de vida do brasileiro. Diferenciar as implicações relacionadas à violência decorrente de assédio, discriminação e falta de orientação sexual, especialmente no trabalho. Interpretar informações referentes à realidade política em geral, tecendo críticas e considerações sobre o fato contextualizado. Com certeza você já ouviu falar sobre direitos humanos, mas você sabe quais eles são e a quem eles se referem? Os direitos humanos são os direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social ou nacional, condição de nascimento e riqueza ou qualquer outra condição. Incluem o direito à vida e à a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Tais direitos são amparados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo objetivo é proteger indivíduos e grupos contra ações que podem interferir em suas liberdades fundamentais e na dignidade humana. Algumas características desses direitos são: os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. São universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal. Indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Igualmente importante, sendo essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. A internacionalização dos direitos humanos constitui um movimento extremamente recente na história, que surgiu a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. Nesta videoaula abordaremos 4 vertentes dos direitos humanos: o direito à liberdade de expressão, o direito de LGBTs, o direito à igualdade racial e o direito do idoso. Vamos lá! Mariana está indo para o trabalho quando se vê no meio de um movimento de pessoas que protestam contra uma ação política. O movimento é organizado e calmo, com o objetivo simples de manifestar o ponto de vista de um grupo de pessoas contrárias a determinadas ações. Nesse momento, Mariana é surpreendida pela infiltração de vândalos mascarados, que transformam a manifestação organizada em cenário de desordem e depredação. Para garantir a ordem pública, a polícia foi acionada, e os baderneiros atiraram pedras e rojões em cima deles, que revidaram com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Depois, os black blocs se dispersaram pelas ruas, montando barricadas e ateando fogo a lixo nas vias. A polícia prendeu algumas pessoas e o movimento foi desfeito, ficando alguns comerciários com prejuízo financeiro e algumas pessoas com lesões corporais. Nessa situação, Mariana, que é uma pessoa equilibrada e justa, questiona como uma manifestação com objetivo de exposição de ideia, que é direito de todos, tornou-se uma arena com grandes prejuízos físicos e financeiros para pessoas inocentes. A manifestação é direito de todos, porém algumas pessoas não acreditam no poder de um processo pacífico e recorrem a vandalismos, a violência e a degradação para chamar a atenção das autoridades. Esse tipo de atitude é crime, causa inúmeros prejuízos para pessoas que não estão relacionadas ao motivo do protesto, além de também ferir os direitos humanos. A Constituição de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, assegura a liberdade de pensamento e a sua manifestação e proíbe o anonimato.
Outra questão na qual os direitos humanos também exercem grande importância é no que diz respeito à orientação sexual dos indivíduos. A orientação sexual está relacionada a todas as manifestações da sexualidade humana, homossexual, bissexual ou heterossexual. Trata-se de uma característica íntima, ou seja, faz parte de quem você é. O assédio ocorre quando se praticam ações humilhantes ou vexatórias e comentários homofóbicos às pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo. Imagine a seguinte situação. Osmar acaba de ser contratado para trabalhar como assistente de logística na empresa Super Eletro, que produz eletrodomésticos de vários tipos. Logo no primeiro dia de trabalho, Osmar percebeu que sua equipe apresenta certa resistência às ordens do supervisor, que sempre precisa recorrer ao gerente para fazer com que suas orientações sejam obedecidas. Osmar não entende muito bem qual é o problema e, como acabou de chegar, não quer perguntar nada para não parecer indiscreto. Com o passar dos dias, a situação continua. A equipe ignora as orientações, não obedece os pedidos e chegam a ser hostis com o supervisor. Osmar tenta se manter neutro nesse conflito, pois não quer ser mal visto nem pelo supervisor, nem pela equipe. Perto de completar um mês na empresa, as pessoas já se sentem mais familiarizadas com Osmar e acabam se sentindo à vontade para fazer comentários maldosos sobre a vida pessoal do supervisor. Daí, então, você descobre que o problema é que a equipe descobriu, por meio de uma rede social, que o supervisor tem um relacionamento amoroso com outro homem e, por isso, se acham no direito de não respeitá-lo como profissional. E então, qual atitude você tomaria em relação a isso? Passaria a se comportar conforme o restante da equipe ou respeitaria a orientação sexual do supervisor, já que ela não diz respeito a mais ninguém além dele? A Constituição brasileira proíbe claramente que haja discriminação por motivo de sexo aos trabalhadores, seja pelo valor do salário, pelas funções a serem exercidas ou pelos critérios de admissão. Todas as formas de preconceito e discriminação contrariam frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade, todos reconhecidos pela Constituição brasileira. Todas as pessoas têm o direito de buscar e exercer livremente a sua sexualidade e não podem ser vítimas de nenhum tipo de discriminação. A igualdade racial, considerando raça e etnia, também é considerada direito fundamental e faz parte dos direitos humanos que precisam ser respeitados. A diferença entre raça e etnia é que etnia também compreende os fatores culturais, como nacionalidade, religião, língua e tradições, enquanto raça compreende apenas os fatores morfológicos, como cor de pele, constituição física, estatura, etc. Veja a seguir um exemplo que mostra como a discriminação racial pode ser velada. 3 rapazes, Manuel, Juliano e Roberto, participam de um processo seletivo em uma empresa multinacional. A vaga é para o cargo de assistente de suprimentos e todos os 3 candidatos, em termos de conhecimentos, atendiam às exigências requeridas. Entretanto, Manuel não possuía nenhuma experiência. Juliano tinha trabalhado com atividades semelhantes durante 1 ano e o Roberto trabalhou na função por 5 anos. Manuel possui uma estrutura física de 1,80, loiro, olhos azuis, pele branca e cabelos lisos. Juliano apresentava 1,65, moreno, cabelos castanhos e crespos. Roberto tinha 1,71, olhos e pele negros, cabelos crespos. Depois de inúmeros testes, dinâmicas e entrevistas, veio o resultado. Manuel foi o escolhido. Ele foi chamado para apresentar os documentos para o processo admissional. Enquanto esperava, escutou a conversa dos selecionadores que discutiam sobre o resultado desse processo seletivo. Diziam que Manuel foi escolhido por ter uma boa aparência, mas que Roberto apresentava ter muito mais competência para o desempenho do cargo. O que você acha? É justo que Roberto tenha sido dispensado, apesar de toda a capacidade que apresentava? O processo seletivo da empresa poderia se ancorar no aspecto físico dos candidatos, ao invés do conhecimento e/ou da experiência? O Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, reúne um conjunto de ações e medidas especiais para garantir direitos fundamentais à população afro-brasileira, assegurando, entre outros direitos, garantia do cumprimento de seus direitos e implementação de políticas voltadas para a inclusão de afro-brasileiros no mercado de trabalho. Criação do Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que promoverá a igualdade de oportunidades e a inclusão social dos afro-brasileiros em diversas áreas,
assim como a concessão de bolsas de estudo a afro-brasileiros para a educação fundamental, média, técnica e superior. Já falamos sobre o direito e a liberdade de expressão, a orientação sexual, a igualdade racial e agora falaremos sobre os direitos dos idosos. O Estatuto do Idoso tem o objetivo de garantir a proteção dos direitos assegurados por lei e, assim, melhorar a qualidade de vida das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O caso que ilustra esse tópico não é difícil de imaginar. Todos nós vivenciamos diariamente questões bem similares. Sandra acordou um pouco tarde para ir trabalhar, mas ela corre e consegue chegar a tempo para pegar o ônibus e garantir seu horário na empresa. Como se encontra no início do trajeto, ela consegue um lugar para sentar e dar um cochilo até chegar ao seu destino, que é distante. Entretanto, como é horário de pico, o ônibus encheu muito rápido e Sandra viu que ao seu lado, em pé, estava uma senhora idosa com vestimenta simples e carregando com dificuldade algumas sacolas. Qual seria a sua reação? Fingir que está dormindo e ignorar a senhora? Ou levantar e ceder gentilmente o assento apesar do trajeto longo e do cansaço? Reflita sobre essa questão enquanto vamos entender os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O Estatuto do Idoso dispõe como papel da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar às pessoas idosas com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à alimentação, à educação, à cultura, ao transporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Dentre os diversos itens que o Estatuto do Idoso aborda, está o direito do transporte coletivo urbano e semiurbano, gratuito para maiores de 65 anos. Sabe o que isso significa? Que você, como indivíduo jovem e saudável, tem o dever moral de ceder o seu assento no transporte público e dar prioridade a idosos em qualquer situação, como filas de bancos, supermercados, farmácias, etc. Eleanor Roosevelt, viúva do ex-presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, presidiu a comissão que elaborou e aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Sobre este assunto, Eleanor disse o seguinte: afinal, onde começam os direitos universais? Em pequenos lugares, perto de casa. Tão perto e tão pequenos que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. No entanto, este é o mundo do indivíduo, a vizinhança em que ele vive, a escola ou universidade que ele frequenta, a fábrica, quinta ou escritório em que ele trabalha. Tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura a igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado aí, eles terão pouco significado em qualquer outro lugar, sem a ação organizada do cidadão para defender esses direitos perto de casa. Nós procuraremos em vão pelo progresso no mundo maior. Com as frases dessa mulher, que foi tão importante para a consolidação dos direitos humanos no mundo, nós chegamos ao fim desta videoaula. Se você quer saber mais sobre a história dos direitos humanos no mundo, assista ao vídeo. Mas afinal, o que é que são os direitos humanos? No YouTube. Não deixe de refletir e de pôr em prática tudo o que foi aprendido aqui. Não deixe também de assistir às outras videoaulas. E até a próxima!